E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Atos capítulo 21, suas aplicações, o ódio religioso como principal característica desse capítulo 21. Vai ser muito legal, acompanhe até o final. Eu vou te pedir, se inscreva aqui no canal, dê a sua curtida, deixe o seu comentário. Isso é muito importante para o segmento desse conteúdo adiante, tá bom? Vamos para o vídeo então? O capítulo 21 de Atos ele vai ser dividido em três grandes grupos. O retorno de Paulo da sua viagem missionária, ele retornando, entrando em Jerusalém. Logo após esse acontecimento, vai mostrar alguns acontecimentos que nós vamos falar rapidamente aqui nesse nosso bate-papo. Vai mostrar também a chegada de Paulo a Jerusalém, toda a perseguição religiosa. Ali, propriamente dito, que a gente falou, o ódio religioso. Por que existia aqui esse ódio religioso tão forte? Se Paulo não estava fazendo mal a ninguém. Vamos entender também. E na sua última perícope ali, a prisão de Paulo, depois de ser acusado de estar pregando contra a lei e os profetas. E eu quero entrar em alguns pontos com você aqui nesse breve bate-papo aqui. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui um spoiler da mensagem que nós vamos trabalhar. Eu quero falar sobre a parábola do cachorro. Não é bíblica, eu inventei essa parábola. Existia dois cachorros, os dois em pátios diferentes, os dois presos por coleira a vida inteira. O sonho deles era conhecer fora do portão, nunca conheceram fora do portão. E toda vez que eles tinham oportunidade, eles ficavam raspando, tentando sair daquele lugar e não conseguiam sair. Aí um dia, o dono foi lá e soltou aquele cachorro, tirou a coleira do cachorro, abriu o portão só para ver. E o cachorro não foi embora. Ele disse, sabe, eu não precisava estar preso. Aqui é o meu lugar. Eu não precisava ter essa coleira a vida inteira. Eu gosto daqui. Esse aqui é o meu lugar. Já o outro, do vizinho ao lado, fez a mesma experiência. Foi lá, soltou a coleira do cachorro. O que aconteceu quando ele abriu o portão? O cachorro foi embora correndo e não voltou nunca mais. Isto é a religião. A religião vai fazer com que as pessoas fiquem no lugar presa porque estão ali somente porque estão presas. E quando se prega o evangelho, descortina dos olhos dessas pessoas aquilo que já está dentro, ou seja, ou está salva ou está perdida. Sabe quando Jesus diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém o que não crê, o verbo no passado já está condenado. Nesses meus curtos anos de reformado, eu entendi o evangelho e eu vi que muitas pessoas, quando recebem o verdadeiro evangelho, elas não ficam. Elas não ficam por quê? Porque justamente por isso, porque estavam num local onde não queriam estar somente presa pela culpa, pelo medo, por todas as pressões que a religião oferece. O evangelho não é isso. O evangelho é liberdade. Quando tirou a coleira daquele cachorro ali, ele disse, esse aqui é o meu lugar, eu não preciso sair daqui. Isso é o evangelho. Agora nós vemos o apóstolo Paulo se despedindo do presbitério lá de Éfeso, chamando todos os irmãos ali e faz aquela despedida emotiva, dizendo, vocês não me verão mais. Porque Paulo sabia que o propósito dele era entrar em Jerusalém e talvez ser morto em Jerusalém. Claro que ele não sabia que ele ia ser morto posterior a isso. Aí ele faz aquela despedida emotiva, os irmãos choram com ele, oram com ele, e Paulo faz a viagem de retorno agora para Jerusalém. Antes de chegar, quando o navio atraca, antes de chegar em Jerusalém, o profeta Ágabo, ele se aproxima de Paulo e ele pega o cinturão de Paulo, a cinta de Paulo, e ele prende suas mãos e seus pés. Ele disse, Paulo, assim te diz o Espírito Santo. Da mesma forma que estou amarrado, vão amarrar o dono desse cinturão em Jerusalém. E aí Paulo dá uma resposta para ele que tira o chão de muita gente. Porque Paulo não vai dizer que a profecia ela é verdadeira ou não verdadeira. Ele vai dizer, por que vocês estão tentando meu coração? Eu não só estou pronto para ser preso, mas também estou pronto para ser morto em Jerusalém. E isso ali, essa revelação, Paulo sabia que era uma revelação de Deus, mas ele falou, é o Espírito Santo me revelando o que viria a acontecer futuramente comigo. Paulo então se encontra com Tiago e com os irmãos, e ali ele começa a falar para os irmãos tudo que Deus havia feito no meio dos gentios, por intermédio da vida do apóstolo Paulo e também de todo o presbitério que estava junto com Paulo. E os irmãos se alegram da inclusão, né, que era uma grande discussão entre judeu e não judeu, se entraríamos, se aceitaríamos ou não aceitaríamos naquela época. E Paulo falou, sim, Deus me fez apóstolo dos gentios e tudo isso foi Deus que fez por intermédio da minha vida. Logo em seguida, Paulo vai ao templo, depois de ter feito um ato de purificação ali ainda da lei judaica, ele vai ao templo
e ele começa a falar sobre o evangelho, e logo já levanta aquele alvoroço e os religiosos ficam totalmente com ódio de Paulo, porque eles começam a acusar Paulo nesse período agora aqui, que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés e contra os profetas. E isso levanta um alvoroço. E como a religião ela é tão legalista, ela cuida do santo e do profano, não poderia maltratar ou matar Paulo dentro do templo. O que ela faz? Arranca Paulo de dentro do templo, joga para fora do templo e lá ela tem essa autonomia de matar ou não. Como se Deus se sujeitasse a um lugar, a um espaço físico, como se Deus não fosse onipresente e onipotente. E o capítulo 21 ele encerra com um discurso de Paulo dessa inclusão, dessa expansão do reino de Deus e esse ódio, né, onde levou à prisão do apóstolo Paulo, né? E no meio daquele alvoroço todo, eles amarram Paulo e o povo começa a gritar, um grita uma coisa, outro grita outra, eles não chegam num consenso. Aí a pergunta que não quer calar, por que tanto ódio religioso? Por que tanto ódio a ponto de nós olharmos para um ser humano e ter uma disposição de matá-lo, tanto fisicamente quanto matá-lo no coração? Será que foi essa mensagem que Jesus deixou para nós? Será que a mensagem do evangelho que nos foi deixada, ela nos leva para esse campo do ódio? Da distinção, da ruptura, por causa de ideologias, por causa de cultura, por causa do espírito da época. E aí eu fico perguntando para você, qual era o conteúdo da mensagem de Paulo? Um conteúdo extremamente manso, mas ofensivo. Porque a mensagem do evangelho, ela não tem como ser mansa o tempo inteiro, ela é ofensiva. Ela vai falar que o ser humano é culpado. E por entender que nós somos culpados, isso nos traz um desconforto. Mas quando o Espírito Santo está atuando na vida daquele ser humano com o coração contrito, aquela mensagem de desconforto, ela se transforma em arrependimento profundo. E o entendimento do arrependimento profundo vai nos levar a um campo onde nós não merecemos nada, não temos capacidade de nos salvar, e não há nada que eu e você façamos que vai atrair mais ou menos a presença de Deus. E isso para a religião era uma blasfêmia, e até hoje é assim. Quando nós falamos aqui do Evangelho de Cristo, dizendo para você que campanhas, voto de dinheiro, essas coisas não manipulam a Deus, muitas pessoas ficam iradas, porque a religião ela aprendeu a caminhar sem Deus. A religião ela anda muito bem sem Deus. Ela usa o nome de Deus, mas ela sabe andar sem Deus, porque ela já aprendeu a fazer as suas práticas. E as suas práticas, elas geram dinheiro, elas geram recurso. E quando vem o evangelho puro, ela tira da mão desses religiosos poderosos, tira da mão deles uma coisa que eles amam, que é manipular o povo, porque quando a luz chega na vida de um ser humano, esse ser humano não é facilmente mais manipulado. Era essa a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando. Sendo essa mensagem que liberta, essa mensagem que traz sobre nós o sentimento de culpa, mas um sentimento de culpa que nos liberta para nascermos de novo. Sabe, a gente tem que tomar um certo cuidado muito grande, porque nós estamos correndo um risco tão grande de estarmos professando com nossos lábios que somos de Deus, estarmos frequentando templos, fazendo orações, dando dinheiro, sendo o povo que se chama pelo nome, mas lutando contra o próprio Deus. Era isso que acontecia naquela época. E é isso que está acontecendo nos nossos dias. Uma religião que aprendeu a andar sem Deus. Uma religião que não ouve mais a voz de Deus. Uma religião que sabe caminhar com as suas próprias pernas. E o que Paulo estava pregando para os irmãos ali não era o fim da lei, não era contra o profeta. Paulo tinha entendido a mensagem do evangelho. Paulo sabia que o fim da lei e os profetas, eles apontavam para Cristo. A partir de Cristo, nós vivemos agora a graça de Deus. O reino de Deus estabelecido plenamente entre os homens. Não visível ainda, mas a gente já pode desfrutar do reino de Deus. E quando eu falo isso, eu falo que você, que é salvo, verdadeiramente salvo, você não vai ser salvo no dia que você morrer, ou o dia que Cristo voltar. Você já está salvo, porque a salvação, ela é algo no presente. É quando você se arrepende dos seus pecados, você morre para você mesmo e você renasce para Cristo. É isso que a religião não consegue entender. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele queria saber o que ele poderia fazer para ser salvo, herdar o reino de Deus. Jesus disse, você tem que nascer da água e do Espírito. Não são coisas humanas, não é o que eu faço, é o que eu sou. É o que eu me transformei a partir da revelação da graça. E o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo era o conteúdo da mensagem de Cristo. Era o conteúdo de que Deus escolheu. A mensagem do apóstolo Paulo era exatamente a mensagem do evangelho. A mensagem de um evangelho que faz com que o homem entre no lugar que ele foi criado. Um lugar de filho que nasceu de novo, não de filhos interesseiros que se movem por causa de
uma promessa de alguns bens financeiros. Isso é uma religião igual a outra, que usa o nome de Deus. Então cuide para que você não seja a galera que se chama, que se diz que é da galera de Deus, só que luta contra o próprio Deus. Quando Paulo esteve em Gálatas, Paulo deixou aquela carta maravilhosa, e eu aconselho você a estudar muito o livro de Gálatas. No capítulo 3, Paulo vai falar sobre o fim da lei. E nessa mesma viagem que Paulo fez, ele para numa cidade chamada Éfeso, e ele lá constitui uma igreja. Ele fica por 3 anos, foi uma igreja muito difícil de ser plantada, e lá ele vai deixar uma carta depois para aqueles irmãos, onde tem uma profunda revelação. Capítulo 1, versículo 4, vai dizer que não foi nós que escolhemos Deus, mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Paulo estava explicando para os judeus que os gentios estavam sendo aceitos, mas eles também estavam sendo aceitos, porque eles não eram melhores, não tinham superioridade na salvação como eles achavam que tinha. E a galera evangélica dos nossos dias hoje acha que Deus fechou um monopólio com eles. Não, Deus não fechou um monopólio com quem é evangélico. Deus não fecha um monopólio com ninguém. A salvação vem por intermédio dele. A salvação é exclusivamente do Senhor, é Ele que desperta em nós. Filipenses capítulo 1, versículo 6 em diante vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o dia de Cristo. O que isso nos diz? Que eu e você, nós não temos condições de iniciar a caminhada com Deus. A Bíblia diz que o fato de nós adorarmos, nem isso vem de nós. A fé é um dom. Se a fé é um dom e ela é dada por Deus, você automaticamente está entendendo que você não crê porque você quis tomar uma decisão. Você foi constrangido por Deus. Você não foi manipulado, você foi constrangido, você foi escolhido por Deus. E aí, do início ao fim da salvação, se deixar o ser humano escolher entre Deus e o mundo, todos nós, sem o Espírito, vamos escolher o mundo. Mas então por que nós escolhemos a Deus? Porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes de tudo, o nosso Deus tem um plano eterno. Nós somos presos à linha do tempo. Parece que eu estou falando de física quântica aqui, mas não. Nós estamos falando de um reino eterno, que inicia em nós aqui na Terra, mas que se finaliza na eternidade, aonde já está o nosso Deus. E isso talvez pareça que é muito confuso de entrar na cabeça de alguns. Mas essa é a verdade. Deus não está preso à linha do tempo. Deus está na eternidade. Ele criou a linha. Mas Deus, ele não manipula o ser humano. Mas o fato de eu ter um dia me voltado para a cruz, ter me arrependido dos meus pecados, isso é um dom de Deus. Deus me deu o dom da fé. E você tem o dom da fé. E isso é muito bom saber, sabe por quê? Porque a partir do momento que você anda sobre essa revelação, você caminha nessa plataforma da revelação, a sua vida se torna leve e você vive em gratidão, porque Deus não está preocupado com o que você sabe fazer. Deus está preocupado com aquilo que você se tornou a partir da revelação do Evangelho e do chamamento dele para ele. Nós não vamos conseguir manipular Deus. De maneira nenhuma. Não tem como manipular Deus. Nós vivemos o Evangelho a partir da revelação da graça. Então não aceite mais as práticas da lei como algumas igrejas colocam. Você é uma pessoa adulta, madura. Você é responsável tanto pelo ensino do Evangelho da sua vida, quanto da sua casa, seus filhos, seus familiares. Aprenda a ter responsabilidade. Aprenda a lidar com a liberdade sem o cabresto da religião. Eu usei uma metáfora aqui na comunidade e eu disse, sabe aquele cachorro que está amarrado a vida inteira na coleira, dentro do pátio, e ele faz força para sair para a rua. Força para sair para a rua. E aquela coleira que impede. E aí tem 2 cachorros. Esse cachorro você vai lá e tira a coleira e quando você abre o portão, ele fica parado no mesmo lugar. E ele olha para os lados e ele diz, sabe, aqui é o meu lugar, eu não precisava estar preso. Eu não precisava estar preso. Eu estou aqui, eu sou desse reino, eu faço parte disso. Mas daí tem outro cachorro que era exatamente igual, preso naquela coleira, fazendo força para ir para a rua, e o dono vai lá, solta a coleira e abre o portão. Quando abre o portão, aquele cachorro, ele vai embora e nunca mais volta. Eu estou falando sobre a religião e a liberdade de Cristo. Aquele cachorro, ele só estava naquele lugar porque ele estava preso, irmão. Tem pessoas que só estão na igreja por medo, por culpa. Se tirar a coleira da religião, eu já vi isso acontecer nesse longo desses 4 anos que a gente transformou a nossa mentalidade para uma mentalidade de filho, agora de reino de Deus, e não mais religioso. Eu já vi muitas pessoas, quando o evangelho ele tira a venda dos olhos das pessoas, essa pessoa se perde.
porque ela não foi escolhida. Mas agora, quando aquela pessoa já foi escolhida por Deus, a Bíblia diz, Filipenses capítulo 1, aquele que começou a obra, ele é fiel para completar até o dia de Cristo, porque eu escolhi vocês antes da fundação do mundo. Deus não inicia uma obra para não completar. Aí quando a gente tira a coleira de algumas pessoas que estão dentro da religião, presas na religião, elas olham para o lado e dizem, aqui é o meu lugar. Eu não precisava estar presa. Eu não precisava disso. Agora eu sei lidar com muito respeito, com responsabilidade, com gratidão, eu sei andar nos caminhos do Senhor sem o cabresto da religião. Esse é o Evangelho.